Teresa era uma menina pobre, muito bonita. Seus pais passavam muitas dificuldades financeiras. Então, como ela tinha mais irmãos, família de 8 filhos, sendo ela a mais velha, resolveu sair de casa e tentar a sorte trabalhando na cidade grande. Ela tinha sonhos de estudar e ser médica, mas a vida que levava não lhe dava esperanças. A moça de 20 anos seguiu seu caminho em busca de melhorar seu destino. Ela foi para a casa de uma tia materna e tentou conseguir emprego, mas a sua pouca escolaridade e falta de experiência dificultava seu sonho de trabalhar. Dona Fátima, tia da moça, resolveu matricular ela em uma escola pública à noite, para que ela pudesse conseguir um trabalho durante o dia. Teresa não estava muito feliz, pois não tinha como comprar o que lhe faltava. Na casa da tia tinha o básico, comida e aonde dormir. Pagava ajudando nas tarefas domésticas. 6 meses se passaram, e um dia, no intervalo da escola, ela conheceu Miguel, professor de história, 40 anos, que se encantou por ela, e uma amizade logo nasceu. Eles sempre conversavam, e ela falou sobre sua vida. Tinha sonhos de conseguir emprego e se formar, mas tudo isso estava muito fora do alcance dela. Ele ficou admirado não apenas pela beleza de Teresa, mas também pela sua determinação e inteligência. Com o tempo, Miguel se tornou um mentor para ela, incentivando a não desistir de seus sonhos. Ele começou a ajudar Teresa com os estudos, explicando matérias que ela tinha dificuldade e fornecendo livros que ele tinha em casa. Durante essas sessões de estudo, a relação deles se aprofundou. Teresa se sentia confortável ao compartilhar suas inseguranças e medos, enquanto Miguel oferecia conselhos e apoio emocional. No entanto, Teresa não podia ignorar a diferença de idade e a posição de Miguel como professor, o que tornava a situação complicada. Um dia, Miguel a surpreendeu com uma proposta. Ele se ofereceu para conseguir um estágio em uma clínica local, onde ela poderia trabalhar e ganhar experiência na área da saúde, além de um salário que a faria ajudar sua tia. Teresa hesitou, preocupada com as implicações disso, mas a ideia de estar um passo mais perto de seu sonho era tentadora. Obrigada, Miguel. A cada dia gosto mais de você. Ela começou a trabalhar na clínica e, aos poucos, ganhou confiança. O ambiente de trabalho a fazia sentir que estava mais próxima de seus objetivos. Miguel continuou a ser uma fonte de apoio, mas agora sua presença era mais como um amigo e conselheiro do que um professor. Obrigada, Miguel. Você é muito bom, claro que aceito. Porém, com o passar do tempo, Teresa começou a perceber que sua admiração por Miguel estava se transformando em algo mais profundo. As conversas entre eles se tornaram mais pessoais, e ela começou a se perguntar se seus sentimentos eram correspondidos. Um misto de alegria e confusão a acompanhava. Em uma noite, enquanto estudavam juntos na casa de Miguel, surgiu um clima, e Teresa, com o coração acelerado, decidiu se abrir. Miguel, eu sinto que você é muito importante para mim. E por um momento, o silêncio se instalou. Então, um beijo aconteceu e Miguel confessou que tinha se apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu. Depois desse dia, eles começaram a namorar e Teresa contou à sua tia sobre o relacionamento deles. Dona Fátima ficou meio desconfiada. Esse homem não era casado? Quais as intenções dele para com sua sobrinha? Ela falou o que pensava para Teresa e a moça ficou de perguntar para Miguel sobre seu estado civil. À noite, quando se encontraram, Teresa perguntou a Miguel se ele era um homem livre. Ele respondeu que era casado, mas iria se separar porque seu casamento estava falido há uns 3 anos, mas, devido aos 2 filhos adolescentes, não tinha ainda tomado uma atitude mais firme. Teresa ficou desapontada e disse que não queria ser amante, seus pais iriam ter muito desgosto. Miguel, muito experiente, prometeu comprar uma casa para ela e morarem juntos até que seu divórcio acontecesse. Ela saiu da casa da tia e foi morar com ele, que prometia o melhor e permitiria que ela concluísse seus estudos e se formasse. Mas tudo mudou quando Teresa foram morar juntos. O mesmo se mostrava ciumento, possessivo e controlava todos os seus horários. Ela começou a se sentir sufocada. Quando chegava do trabalho não tinha nenhum lazer. Ele a proibia até a ter amizades. A princípio, Teresa se convenceu de que os ciúmes de Miguel eram apenas uma demonstração de amor. Ela tentou não se importar com os pequenos sinais de controle, acreditando que com o tempo as coisas melhorariam. Mas à medida que os dias se tornavam semanas, a pressão começou a pesar sobre seus ombros. Ela percebeu que, mesmo com a promessa de ajudá-la a estudar, Miguel não permitia que ela frequentasse a escola à noite como planejado. Não quero que você ande por aí sozinha à noite, ele dizia, com sua imposição disfarçada de amor. Teresa se sentia cada vez mais isolada.
As conversas com seus irmãos e amigos se tornaram raras, e sua rotina era apenas trabalho e obrigações em casa. Miguel, eu sinto falta da escola, das minhas amizades. Você mudou, não é mais o mesmo. Estou me sentindo prisioneira e triste. Desesperada, Teresa tentou conversar com Miguel sobre como se sentia. Numa noite, após um dia cansativo no trabalho, ela disse: Miguel, eu preciso de um pouco de liberdade. Sinto falta de estudar e de ver meus amigos. Isso é importante para mim. Ele reagiu de forma explosiva. Você não entende que estou tentando proteger você? O mundo lá fora é perigoso. As palavras dele a cortaram como um golpe. Teresa percebeu que Miguel não estava disposto a ouvir, que sua visão de proteção se transformava em uma prisão. Com o tempo, a esperança que tinha no relacionamento começou a desaparecer. Uma noite, enquanto lavava a louça, ela recebeu uma mensagem de uma amiga que tinha ficado preocupada com sua falta às aulas. Teresa hesitou, mas decidiu responder. Miguel entrou na cozinha, e com um olhar de fúria, perguntou: Quem está te mandando mensagens a essa hora? Ela explicou, e ficou assustada quando ele a acusou de desleal. Ela percebeu que estava sufocada. Naquela noite, ao se deitar, Teresa tomou uma decisão difícil. Ela não podia continuar assim. Lembrou-se de sua tia Fátima, que sempre foi um apoio incondicional. Com o coração pesado, ela decidiu que precisava de um plano para se afastar. Com o auxílio de algumas amigas que ainda mantinha contato, Teresa começou a planejar sua saída. Sabia que precisaria de coragem, mas estava determinada a recuperar sua vida, seus sonhos, e principalmente, sua liberdade. Dias depois, de manhã cedo, enquanto Miguel ainda dormia, ela começou a arrumar suas coisas, decidida a reencontrar a força que um dia teve. O caminho seria difícil, mas ela estava pronta para lutar por si mesma. Ela conseguiu sair, mas ele começou a procurá-la no trabalho e dizer que até o emprego que tinha fora arranjado por ele, que ele podia fazê-la ser demitida e não ter como se sustentar. Ele cumpriu a promessa e mais uma vez Teresa estava com problemas financeiros. Voltou para a casa de sua tia, mas só ouvia a reclamação da mesma. Ela não sabia mais o que fazer e uma amiga disse para ela que mesmo trabalhando na clínica, fazia outro tipo de trabalho lucrativo, era acompanhante de homens ricos. E isso lhe dava uma boa condição financeira e somente assim podia pagar sua faculdade. Teresa, depois de entender a segunda fonte de renda da amiga, ficou entre preocupada e curiosa. A amiga a convidou para irem juntas até a casa de show para ela conhecer as pessoas e o ambiente. Teresa mentiu para a tia que iria trabalhar à noite e foi com Bruna conhecer a casa de show. A amiga emprestou um bonito vestido cor de vinho com um enorme decote nas costas e fez uma maquiagem adequada para a noite. Teresa amou quando se viu no espelho, linda, parecia uma atriz. As duas chegaram à casa de show, onde a atmosfera vibrava com luzes brilhantes e risadas. Teresa se sentiu um pouco deslocada, mas Bruna apresentou algumas mulheres que pareciam estar à vontade no ambiente. Conversas flertantes e olhares sedutores preenchiam o ar. Teresa percebeu que as acompanhantes não eram apenas bonitas, elas eram confiantes, e isso a inspirou. Enquanto observava, ela se sentiu dividida entre a curiosidade e a moralidade. É só um trabalho, pensou. Mas será que sou capaz de fazer isso? No fundo, ela sabia que precisava de uma forma de se sustentar e pagar sua faculdade. Bruna, percebendo sua hesitação, a levou para uma área mais reservada, onde conversas eram mais discretas, e falou: a primeira vez pode ser estranha, mas você se acostuma. E a grana é boa, Teresa. Pense nos seus sonhos, em ser médica. Isso pode te ajudar a chegar lá. Teresa nunca havia entrado em um salão de dança, mas na boate, ela se deixou embalar naquele ritmo e se soltou na pista. Após algumas horas no local, Teresa acabou conhecendo alguns homens que eram gentis e respeitosos. Um deles, em particular, chamou sua atenção. Ele era educado, e parecia interessado em ouvir mais sobre ela. A conversa fluiu naturalmente, e Teresa começou a se sentir mais à vontade. Em meio a isso, a ideia de se tornar acompanhante se tornava mais próxima. Naquele momento, Teresa precisava decidir entre a segurança de um emprego tradicional e o risco de um novo mundo que poderia, de alguma forma, levá-la a realizar seus sonhos. Pelo menos aqueles homens seriam apenas momento, depois dali não iriam pegar no seu pé e querer ser seu dono. E também iria poder fazer a faculdade tão esperada. Ela chorou, ficou em crise existencial, mas viu que não dava para desperdiçar aquela oportunidade.
Um dia na rua, ela encontrou Miguel. Ela estava vestida normalmente sem nenhuma maquiagem, isso não a deixava menos bonita. Teresa sentiu o coração acelerar ao ver Miguel se aproximar. Ele parecia diferente, um pouco mais desgastado e preocupado. Mas a lembrança dos momentos de controle e possessividade fez com que ela se mantivesse firme. Teresa, por favor, me espere, preciso falar com você. Ele se aproximou. Por favor, Teresa, só um minuto, ele implorou, segurando seu braço e disse que queria conversar. Ela sentiu uma mistura de emoções, mas se forçou a permanecer impassível. Não, Miguel. Eu não quero conversar, respondeu, a voz tremendo levemente. A pessoa que admirei se transformou em alguém que eu não reconheço mais. Você não me deixou ser quem eu sou. Se transformou em um ditador, uma pessoa que agia como se tivesse me comprado. Eu não quero viver um relacionamento opressivo. Miguel a encarou com intensidade. Eu estava tentando proteger você. Teresa, o que eu fiz foi por amor. Amor não é controle, Miguel, ela disse, sentindo lágrimas nos olhos. Amor é liberdade. Eu não posso viver sob essas regras, sob esse medo constante de desagradar você. A expressão de Miguel mudou, como se ele estivesse processando suas palavras. Então você está disposta a abrir mão de nós por causa de um trabalho? Por causa de homens que não se importam com você? A frustração em sua voz era evidente. Eu preciso do meu espaço e da minha independência. Esse trabalho me dará a chance de realizar meu sonho, algo que você nunca me deixou fazer. Teresa se sentia forte ao afirmar isso, mas a dor da situação ainda a consumia. Enquanto caminhava, uma onda de alívio e tristeza a invadiu. Ela sabia que tinha tomado a decisão certa, mas ainda sentia a dor da perda. A vida que conhecia estava se transformando, e as escolhas que estava fazendo a levavam a um novo caminho, mesmo que isso fosse assustador. Ao chegar em casa, Teresa respirou fundo e pensou sobre o futuro. Sabia que a jornada não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar os desafios que viriam. Seu sonho de ser médica ainda estava vivo, e agora, mais do que nunca, ela estava determinada a lutar por ele, independentemente dos obstáculos. Nos dias seguintes, ela começou a se familiarizar com um novo trabalho, tentando manter-se focada. A cada nova experiência, sentia que estava se reencontrando. E mesmo com as dificuldades emocionais, a determinação de Teresa impulsionava a seguir em frente. Ela estava finalmente tomando as rédeas de sua vida. Saiu da casa da tia com a desculpa que iria dividir um apartamento com uma amiga do trabalho, mas queria continuar lhe ajudando. Dias depois, ela ficou sabendo com alguns colegas da escola onde conheceu Miguel, que ele havia falecido de um infarto fulminante. Ao receber a notícia da morte de Miguel, Teresa sentiu uma onda de emoções conflituosas. A tristeza invadiu seu coração, mas foi rapidamente acompanhada pela certeza de que não era culpada pela escolha dele. Com o tempo, as lembranças de seus momentos juntos se tornaram menos dolorosas e mais uma parte de sua jornada de autodescoberta. 6 anos se passaram desde aquela tarde fatídica, e Teresa se formou em medicina com honras, realizada e cheia de gratidão. Ela ajudou sua família, oferecendo apoio financeiro aos pais e à tia, retribuindo o que pôde pelo amor e acolhimento que sempre recebeu. O apartamento aconchegante que comprou não era apenas um espaço físico, era um símbolo de sua conquista e de sua nova vida. Logo depois, ela não mais precisou trabalhar como acompanhante, guardou suas economias e ficou apenas trabalhando como médica pediatra. A cada dia, Teresa sentia-se mais confiante como pediatra. O trabalho a preenchia, e ela se apaixonou pela profissão, dedicando-se às crianças e suas famílias. A realização profissional se tornou um novo tipo de amor, e ela estava disposta a cultivá-lo. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Flórida, Teresa não hesitou. A ideia de um novo começo em um lugar ensolarado a entusiasmou, trazendo consigo a sensação de liberdade e novas possibilidades. Assim que recebeu a confirmação da vaga, ela se lembrou de como havia se libertado das correntes que a prendiam, e isso a fez sorrir. Enquanto arrumava suas coisas para a mudança, Teresa refletiu sobre tudo o que havia vivido. Com todas as experiências vividas, sabia que não estaria aberta tão cedo para novos relacionamentos. Miguel havia sido um grande amor, mas quase a destruiu. Mas ela sabia que as experiências que teve como acompanhante, por mais complicadas que fossem, a ajudaram a entender quem ela realmente era. Apenas os outros a quem prestou serviços, eram apenas homens carentes, outros pervertidos, mas nenhum teve qualquer significado em sua vida. Agora, é meu tempo, ela pensou. O futuro era incerto,
mas Teresa estava pronta para enfrentá-lo sozinha, com a força que havia construído ao longo dos anos. Sabia que não estava aberta para novos relacionamentos, e isso não a incomodava. A prioridade era ela mesma, seus sonhos e seu trabalho. Caminhando pela rua na Flórida, Teresa sorriu. O horizonte se estendia à sua frente, repleto de possibilidades. Com cada passo que dava em direção ao futuro, ela sentia que estava finalmente em paz. A jornada de superação a havia moldado, e, embora os ecos do passado ainda a seguissem, ela estava pronta para abraçar a vida que escolhera.